Olá, meu nome é Nilson Gonçalves, presidente da Fundação Podemos. Estou aqui em Brasília, Luiz Carlos Rauli, um parlamentar que está há mais de 28 anos aqui em Brasília, defendendo os nossos direitos. Já foi vereador, já foi prefeito de Cambela, no Paraná, já foi secretário da Fazenda no governo Álvaro Dias, já está no seu 8º mandato, com muita experiência, né, deputado? Seja muito bem-vindo à Fundação e vamos aqui bater um papo. E assim, não esquecendo também que o senhor foi o pai do Simples, né? Um projeto que está aí há tanto tempo, ajudando os brasileiros, ajudando os empresários. Muito obrigado por essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Uma satisfação. Obrigado por me convidar. Vamos fazer um bate-bola bem bacana aqui. Vamos lá, deputado. Para começar, a gente já vamos dar uma apimentada aqui na nossa conversa. E eu gostaria, assim, o senhor há um tempo atrás comentou que o nosso sistema tributário ele é caótico e também disfuncional. O senhor poderia explicar um pouquinho mais disso para a gente, deputado? O sistema tributário de um país determina o modelo de capitalismo que você tem, né, de economia de mercado. E o do Brasil é o pior do mundo. Tem várias pesquisas, uma delas é do Banco Mundial, que coloca o Brasil em 190 países pesquisados como o 184º pior sistema tributário do mundo. Isso derruba a nota de ambiente de negócio, que também é o pior, 124º pior do mundo. Ora, se o Brasil é o país mais rico do mundo, tem a maior quantidade ainda de minerais, de água, né, água doce, terras, florestas intactas, nós temos mais de 60% das florestas nativas intactas, um solo e um clima maravilhoso que pode ter até 3 safras por ano, terras férteis. Somos o 5º maior território do mundo, a 6ª maior população do mundo e estamos sempre entre as 12 maiores economias do mundo, em 190. Como é que pode nós não estarmos entre os 12 primeiros do mundo? Então, há um erro estrutural grave e esse erro começa na década de 60, 65, quando foi criado este atual modelo, que é chamado de manicômio tributário jurídico. E eu acrescentei que é um Frankenstein funcional. Frankenstein funcional? Sim. O Frankenstein, aquela colcha de remendo, né, forte, bruto, vai matando as empresas, mata os empregos, né, com carteira, mata o salário dos trabalhadores, porque para cada R$1.000 que o trabalhador leva para casa, custa quase 2.000 para a empresa. Então, mata o poder de compra da família, que é o pior de todos, porque quem paga esse imposto de consumo é o consumidor final. E mata a economia. Então, o atual sistema tributário, que tem 55, 57 anos, foi uma das peças fundamentais para travar o crescimento econômico brasileiro. Nos últimos 10 anos, sabe qual foi o crescimento? 0. Você soma os anos bons com os ruins, dá 0. Nos últimos 40 anos, 2% ao ano, enquanto que a China, os emergentes, cresceram a 6, 7% ao ano. Então nós estamos a 2% ao ano. Mas o Brasil já cresceu antes de 1980, por 50 anos o Brasil cresceu a 6,3% ao ano, o dobro do crescimento americano. Então há algo de muito podre no reino do Brasil, que é o sistema tributário, que é a pauta que eu dou preferência número 1 na economia brasileira. Claro que tem problemas sociais, na educação, na saúde, na violência, né? Mas a pauta econômica que vai desencadear o desenvolvimento econômico novamente, o crescimento da economia, que vai gerar recursos, empregos, salários, melhorar as empresas, vitaminar o país, é o sistema tributário que nós queremos adotar um modelo internacional, que é o modelo adotado pela OCDE há mais de 70 anos. Deputado, nós podemos dizer que o nosso sistema ele é injusto? Totalmente injusto. Eu trabalho com algumas pesquisas, meus dados são todos fundamentados em estatísticas e pesquisas fidedignas, né? O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Governo Federal, fez uma pesquisa uns anos atrás, qual é a carga tributária por faixa de renda. Ele dividiu em 10 faixas, até 2 salários e acima de 30 salários. E aí no meio,
os que ganham menos de 2 salários têm 53,9% de impostos. E os que ganham acima de 30 salários, só 29%. É injusto ou não é? Bastante injusto. É ridículo, é canalha, é anticristão, né? É desumano cobrar mais dos que ganham menos, dos pobres, do que dos ricos. Este é o sistema tributário brasileiro vigente e ainda tem gente que defende a manutenção deste sistema. Falta de visão sistêmica, né, completa. Essa seria a principal reforma que nós temos que fazer no Brasil? Hoje ela seria considerada ela é chamada a mãe de todas as reformas, porque a reforma trabalhista já foi feita com Michel Temer. Sim. A criação do teto lá atrás também. Essa discussão do arcabouço é um novo teto para o novo governo. Não tem nada de novo no horizonte, né? É o Biden lá tentando aprovar o teto dele. Da mesma conversa. A previdenciária foi feita no governo passado pelo Bolsonaro, né? E a reforma administrativa já vem sendo feita ao longo dos anos, né? Todos os governos tentam gastar menos, fazer cortes. Então, a mãe de todas as reformas é a tributária. Se você conserta o sistema tributário, você conserta a economia de mercado. Porque a economia de mercado do Brasil é assim, o sistema tributário arrecada em 100% do PIB, arrecada 33%. Só que tem carga tributária de 43%. Tem 10% de impostos que não chegam nos cofres do Tesouro Municipal, Estadual e Federal. Por que que não chega? São incentivos fiscais da guerra fiscal, 6%, 600 bilhões, 3% de inadimplência. Mas o que é a inadimplência? A empresa declara que vai pagar e não paga, ela já cobrou o imposto do consumidor. A burocracia é uma coisa, o sistema é tão ruim que gasta de 100 a 200 bilhões por ano. E o modelo é tão ruim que gerou uma sonegação de 800 bilhões, ou seja, o PIB do Brasil este ano é 10 trilhões, só que tem em paralelo 2 trilhões e meio de PIB não contabilizado, que é o informal, que deixa de arrecadar 800 bilhões. Ora, o governo está apertado por 200 bilhões, só ali tem 800. Então, um modelo como o que nós estamos defendendo vai, primeiro, acabar com a guerra fiscal, zero, não pode ter mais renúncia fiscal, acaba com a inadimplência, porque vai ser cobrança online, acaba com a burocracia, porque vai ser tudo automático, a empresa não põe mais a mão no dinheiro, não precisa fazer a contabilidade como faz hoje, e esmaga a sonegação num canto, porque vai ser tudo controlado pelo sistema financeiro, bancário. Então você vai ter 50 mil fiscais, auditores dos municípios, dos estados, da União, para fiscalizar a sonegação. Então nós vamos capturar. Então o Brasil, as empresas voltam a ter competitividade, porque hoje uma empresa que tem benefício fiscal, ela mata outra. Nilson, vou fazer um exemplo. Você está lá em São Paulo com uma fábrica de bolacha, ali do lado de São Paulo, em Jundiaí. Aí chega o Raul lá na cidade e ganha o terreno da prefeitura. Ganha incentivo fiscal municipal. Eu ganho incentivo fiscal do Estado de São Paulo, do ICMS. Vou no BNDES, financio com juros subsidiados. E faço uma fábrica de bolacha nova. Vou quebrar a fábrica da tua família ou não vou? Com certeza vai. Então, esse é um capitalismo fajuto, que nós temos que acabar com ele. Para acabar com ele, tem que acabar com a guerra fiscal e com as renúncias fiscais. Por que tem que acabar? Porque quem paga o imposto de consumo é o cidadão, a cidadã é a família brasileira. Então, o Brasil tem 215 milhões de brasileiros e brasileiras, sendo que mais ou menos 80 milhões de famílias. São elas que consomem e que pagam esse imposto. Não é a empresa. A empresa é uma mera intermediária. Por isso que essa é a reforma do consumidor, a reforma da população brasileira que vai mais ser beneficiada. Como? Ela vai ter um imposto menor, mais justo, os filhos da família vão ter emprego, vai melhorar o salário, os filhos das famílias são donos de empresa, vai melhorar o negócio, vai ter um lucrinho maior, né? E as cidades vão crescer mais, o Estado vai crescer mais e o país vai crescer mais e vai ter mais impostos da sonegação. Então, vai ganhar educação, vai ganhar saúde, assistência social, vai ganhar segurança pública e assim por diante. Cria um novo círculo virtuoso, né, de renda, consumo e progresso do país.
O senhor também fala bastante da incidência tributária naquele tripé, né, que é propriedade, renda e consumo. Qual é a relação entre elas, deputado? Qualquer sistema tributário no mundo, a ONU tem 193, 194 países registrados. Qualquer país que fizer um sistema tributário só tem 3 bases tributárias. É onde se cobra o imposto. Correto. Né? O patrimônio das pessoas e empresas, que é o IPTU, o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, causa-morte e herança e doação. Então, esses 5 impostos arrecadam muito pouquinho no Brasil. Não chega a 4,5% de 100% arrecadado. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10%. Vem dessa base, chama de base tributária, pode chamar de fonte, né? Sim. Chamamos de base tributária. A segunda base é a das rendas e proventos de qualquer natureza, onde estão os salários, os aluguéis, os juros, os royalties, os dividendos. Então, esta é a base tributária, é o imposto de renda clássico, pessoa física e jurídica. O imposto de renda da pessoa física é né, e o jurídico da empresa é como se fosse também um imposto de consumo. Essa base arrecada menos de 21% dos 100% arrecadado. Então, renda e patrimônio dá 25%. E a última grande base é o do consumo de bens e serviços. Ou seja, o que é o consumo? De mercadorias, serviço, saúde é serviço, educação é serviço, transporte é serviço, energia é serviço, telefonia é serviço, cadeira, móveis, né? Bens duráveis e não duráveis, né? Uma comida processada, uma comida in natura, né? Aí tem todas as divisões. Então, esse imposto, digamos que hoje o brasileiro tem uns 100 mil itens que são tributáveis. Desde o telefone, a conta do telefone, tudo tem tributo. Então, só que é uma miscelânea, é uma bagunça, sabe que é um banzé no oeste, né? É a forma que é cobrada. Por quê? O município tem o ISS, Sim. O estado tem o ICMS, o governo federal tem o IPI, o PIS, COFINS, que é da mesma natureza. Eles são da mesma família de imposto de consumo. Então nós queremos trocar esses 5 por 1. Uma cobrança única, nacional, como é feito em 173 países do mundo, e automática. Acabar com a manipulação do imposto. Como é que é feito hoje? Qualquer que seja a empresa, uma micro, média, pequena, grande empresa, ela tira a nota de entrada e a nota de saída. Tá? Ele compra e tem uma nota de entrada. Ele vende, recebe o imposto na venda, põe dentro do caixa. No final do mês ele faz a apuração e faz uma guia de recolhimento desse imposto. Se ele tiver dinheiro, ele paga. Se não tiver, ele fica devendo. Né? E a dívida hoje brasileira está em 4 trilhões e meio de dívida. E o contencioso tributário, administrativo e judicial, que a empresa contesta, está em 7,5 trilhões, 75% do PIB. Então, esta operação vai ser simples, quer dizer, nós queremos um imposto na base... mas tem outros impostos na base de consumo, são menores. Esses 5 representam 40% da arrecadação. Aí você pode incluir o IOF, tem 36 CIDs, né? O salário de educação que está na folha, o fundo rural que está na folha, você pode incluir a contribuição patronal, tudo no IVA. É só questão de calibrar a alíquota, que vai ser muito mais simples e muito melhor você arrecadar pelo imposto de valor agregado, que vai chamar CBS e IBS. Ou seja, o imposto de bens e serviços vai chamar IBS, o nome que você tributa vai ser o nome do imposto, ICBS, contribuição de bens e serviços. É bem simples, a mecânica é assim. Eu fui no mercado, comprei, paguei, fiz R$1.000 de compra, o imposto é 20, é 1.200. O imposto já vai separado por fisco e a empresa recebe sem líquido, em todas as fases da cadeia, até chegar na parte final, que é o consumidor. E tudo para trás fica zerado o imposto, né? Quer dizer, não são as empresas que pagam, mas também ela não vai ficar com o dinheiro do imposto lá, nunca mais. O modelo que nós bolamos não permite que a empresa fique com o dinheiro do imposto que está dentro do preço que ele já vendeu. Correto. É uma limpeza, né? Vai diminuir, eu chamo de gorduras transtributárias. Né? Bom, deputado, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto.
Então nós finalizamos aqui o nosso primeiro bloco desse bate-papo bastante interessante aqui com o deputado. Voltamos para o segundo bloco. Voltamos aqui para o segundo bloco, conversando com o deputado federal Luiz Carlos Raul, falando sobre reforma tributária, tá bom? Deputado, nós tomamos a liberdade, sabendo dessa conversa que a gente teria aqui, de falar com o nosso núcleo de trabalho. O nosso núcleo de trabalho, ele não representa o Brasil como um senhor que viaja o Brasil inteiro e sabe das dificuldades, principalmente nesse tema. Hoje existe um clamor no Brasil para assim, ter essa reforma tributária? Ela realmente ser necessária? Claro que não é um clamor das massas, né? Que ela não sabe ainda, a população brasileira, que ela é lesada pelo atual sistema tributário. Lesada é maneira de dizer, ela é roubada, né? Porque ela que paga a conta do que é arrecadado e do que não é arrecadado. Se a população brasileira soubesse o que eu sei e tenho falado nas minhas palestras, que nas costas dela ela paga 1 trilhão a mais de impostos por ano do que deveria, né? Ela invadiria Brasília não por questões ideológicas, né? Como diz assim, não mexa no meu bolso, né? Correto. Então, esse sistema tributário beneficia poucos. São aqueles que têm poder de pressão no município, no estado, aqui na União, no Congresso, que levam vantagens tributárias. Aqueles que declaram que vão pagar o imposto e não pagam, os sonegadores, aqueles que vivem dessa burocracia, né? Tem uma burocracia incrível, né? De 7 trilhões e meio de contencioso tributário, então há muitos profissionais que vivem dessa burocracia. Muitos não, centenas, talvez milhares. Então, o povo brasileiro, a família brasileira, não sabe, né? E eu, como deputado federal do Podemos, né, representante do povo que eu sou, eu estou defendendo o meu povo, em nome do meu povo, porque eu sou representante do povo, não tem nada a ver com o governo, né? Claro que tem o governo lá do outro lado da rua e tem o judiciário. Nós somos o poder legislativo e somos um partido. O nosso partido que é o melhor para o Brasil. Nós queremos o futuro do Brasil, crescendo a economia com justiça social, gerando emprego para todos os seus filhos, né? Principalmente os jovens que estão sem emprego, sem perspectiva, melhorar o salário, o poder de compra, né? Melhorar e com isso melhorar o país. Mais estrada, porto, aeroporto, mais escolas, né? Mais hospitais, mais creches e por aí adiante. Tudo que é dever do Estado. No modelo clássico, o Estado tem que cuidar do quê? Né? Da educação pública, da saúde pública, da assistência social, da segurança pública, da defesa nacional, né? Aí você vem com cuidar das estradas, dos portos, dos aeroportos, da infraestrutura, energia, água encanada, água tratada, esgoto tratado. Então, esse é o principal compromisso que o país tem. Mas para isso o Brasil precisa crescer. Se ele não cresce, você fica com a mesma receita. E com a mesma receita falta tudo para todo mundo. Onde falta dinheiro na família, porque não tem emprego para todos os seus filhos. Os salários não são condignos. Falta dinheiro também, né? As empresas não são tão ágeis, não tem grandes lucros assim, com exceção de algumas que levam vantagem. E o governo federal, estado e município também está sempre esmagado no déficit público, né? Está sempre apertado ali. Eu gostaria de falar justamente sobre isso, deputado. Existe a sintonia, né, entre o governo federal, o estado e o município, uma vez que o senhor já foi vereador, já foi prefeito, trabalhou no governo do estado e hoje está aqui em Brasília, existe essa sintonia na reforma? Mais ou menos, já esteve melhor. Agora que aproxima a votação, que deve ser votada, né, está havendo assim, uma insurgência de alguns governadores. Os prefeitos das grandes cidades também não estão favoráveis, porque eles não entenderam até hoje que o que vai ser bom para o Brasil inteiro, não é o ótimo local.
Ah, mas a minha arrecadação de ISS está boa. Eu falei, mas e daí? O ISS representa 2,7% da arrecadação. O ICMS, só o ICMS é 21%. Então ele está preocupado porque na cidade dele tem um pouquinho mais de ISS. Mas ele não dependeria mais do Estado ou mais do governo federal, uma vez ele perdendo essa... Não vai perder, ele vai ganhar. Eu vou trocar a base dele de serviço e ele vai poder tributar todos os bens e serviços. Entendeu? Sim. Hoje ele tributa, digamos, lá uns 30 mil itens, ele vai tributar 100 mil itens. Por exemplo, o ITR, que o senhor está falando? Não, estou falando do IVA. Do IVA. Os bens e serviços. Só dos bens e serviços, tá. Hoje os municípios brasileiros arrecadam 7% da arrecadação do país e fica com 20% da arrecadação, que é a Constituição que determina quanto que os municípios têm. Os estados arrecadam com 27% de tudo e ficam com 25%. Tá? E a União arrecada 66% e fica com 55%. Uhum. Por que a União fica com mais? Porque ela tem a Previdência, aposentadorias e pensões. Então, no novo modelo, não mexe nessa divisão. Não mexe. Se tiver perda, vai ter um dinheiro para cobrir a perda deles e vai ser longa a transição deles. Certo. A gente conversou bastante com os nossos prefeitos, são mais de 200 prefeitos dentro do Partido Podemos, conversamos com alguns e o grande receio era justamente sobre isso. Eles falam muito do ISS. O que o senhor poderia dizer diretamente para os nossos prefeitos? O ISS é o menor, é muito pequeno. Ele é insignificante, para dizer a verdade. Ele dá 0,9% do PIB. Só o ICMS dá 7,2%. E o município é sócio do ICMS em 25%. Então nós podemos juntar o ISS e o ICMS e turbinar os dois. Interessante. Né? Em vez dele cobrar só o ISS de algumas coisas e fazer uma cobrança totalmente automática. Quando eu criei o Super Simples, 2006, já tem 16, 17 anos, o que eu fiz? Criei o MEI, para mim, porque é empresa para o autônomo, que vai até 8 mil e pouco de faturamento mês. E criei o Simples, que tem hoje 7 milhões de atividades. E o MEI tem 14 inscritos. Gera 75% do emprego. Isso não vai dar certo, vai acabar com os municípios, esse Raul está louco. Aí eu desafiava eles. Né? E alguns empresários também não acreditavam. O que eu fiz? Eu juntei 8 impostos, juntei o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, o Imposto de Renda, a CSL e a Previdência. 8 impostos, a Previdência Patronal, numa única cobrança. E olha o que é hoje. E é o que é hoje. Então, quando esse dinheiro, o empresário paga uma vez só um percentual do faturamento dele. Quando o dinheiro entra no caixa do comitê gestor do Super Simples, no dia seguinte ele distribui. Esse é do município, esse é do estado, esse é do imposto de renda, que tem os seus escaninhos. Então, eu já fiz isso há 16, 17 anos atrás. E funcionou muito bem, por sinal. Até hoje. Só que esse modelo é mais simples do que o Super Simples. Ninguém vai pôr a mão no... E isso não fere a autonomia, então, dos municípios e nem muda o Pacto Federativo. Não. Tanto que ele vai arrecadar mais, porque ele vai pegar... Se hoje você tem um PIB de 10 trilhões e 2,5 trilhões informal, quer dizer, o tamanho do PIB é 12,5 trilhões. Você só captura 10 trilhões. E nesses 10 trilhões tem inadimplência, tem também declara pela metade, você tem renúncia fiscal, tem burocracia. Então, quando você fizer uma economia de escala, tudo isso vai melhorar muito para o município, para o estado, para a União, para as empresas, para os trabalhadores, vai melhorar tudo. Então, assim, esse paciente econômicos, o Brasil tem várias doenças que travaram suas pernas e seus braços. Então, nós vamos revitalizar ele, a economia brasileira. E mais, o município e o estado que quiser, pode aprovar localmente uma alíquota adicional de 1%, 2%. Isso é importante. Isso é uma boa mensagem para os nossos prefeitos. Então, o prefeito, depois, garantindo o que você arrecada hoje, está garantido. Tem transição, tem os fundos, tem tudo garantido.
está dentro da PEC 110, da 45, correto, e também está dentro do relatório do Aguinaldo Ribeiro. Correto. Isso é compromisso. Eu sou municipalista, fui vereador e prefeito. Eu vim a Brasília em todas as marchas de defesa de aumentar recursos para os municípios. A emenda Passos Porto, a Edição Sandoval, a Assembleia Nacional Constituinte e os meus 28 anos na Câmara. Eu sou municipalista e estadualista. Eu não defendo Brasília, eu defendo os estados e os municípios, né? Como eu defendo a microempresa, eu defendo o produtor rural, porque eu sempre defendo o que mais precisa. Correto. Pessoal, estamos aqui já no final do segundo bloco, voltamos já para o terceiro bloco. Voltamos aqui para o terceiro bloco, conversando com o Luiz Carlos Raul, deputado do Podemos, falando sobre reforma tributária. Deputado, uma coisa simples, vai reduzir ou só simplificar imposto? Vai reduzir, porque vai eliminar os incentivos fiscais, e só desses 5 impostos representam 356 bilhões por ano. Claro que não dá para reduzir todos, mas pelo menos 300 bilhões vai ser eliminado. A inadimplência, que custa desses 5 impostos, perto de 200 bilhões, vai ser eliminado. A inadimplência está dentro, o imposto está dentro do preço final. E a burocracia desses impostos custa 100 bilhões por ano, vai ser eliminado. Então, a carga tributária para o consumidor vai diminuir, sim. Para as empresas, vai diminuir. Correto. Deputado, vamos sair um pouquinho do Brasil, né? Os Estados Unidos e China, que dominam aí o mercado global, com essa mudança, a gente se torna mais competitivo? Nós vamos ter chance de competir com esses mercados? Temos 2 níveis de competitividade. Primeiro, conserta o capitalismo brasileiro ou a economia de mercado. As empresas do mesmo ramo vão competir com igualdade. Hoje não compete. Porque um paga imposto, outro não paga, um sonega, outro não sonega, um tem incentivo fiscal, outro não tem. Então, elas vão ter uma isonomia de tratamento, todas as empresas, né, do Brasil e, claro, as do mesmo ramo, que uma mata a outra, se não tiver. Então, essa competitividade interna que não existe, volta. E o Brasil não tem competitividade internacional, exatamente por conta dessa maluquice tributária brasileira. Então, nós vamos também participar desse novo momento, porque o modelo que nós estamos adotando, ele vai ficar muito próximo, né, ou igual ao modelo europeu, da OCDE, e um pouco vai ter característica do modelo tributário americano, que é diferente dos outros modelos, entre a compra e venda entre as empresas. Hoje, na Europa, ou nos Estados Unidos, no Canadá, quando uma empresa compra um bem, um produto, uma matéria-prima, não compra com imposto embutido. Correto. Digamos que o preço da mercadoria é 1.000 e o do imposto é 200, você não negocia mais de 1.200, porque esse imposto não vai estar mais na mão da empresa. Se ele pagou, se ele não pagou, isso está dentro da cobrança automática pelo sistema financeiro, porque o Brasil tem o mais robusto sistema de nota fiscal eletrônica do mundo e o mais robusto sistema financeiro bancário do mundo. Então é possível casar na nota fiscal com o pagamento das compras e no mesmo momento que você pagar a sua compra, seja de bem, de serviço, o imposto é recolhido automaticamente, não como é hoje, só no final do mês você vai pagar o imposto. Então o Brasil, eu dei muitas palestras nas embaixadas, nos Estados Unidos, já fui em vários países. E eles falam, ao dia que o Brasil aprovar esse modelo que você defende, o mundo vai investir no Brasil. Vai correr todo mundo para o Brasil. Correto. Deputado, a gente, seguindo com essa linha de pensamento, empresas vindo para o Brasil, é essa relação que a gente pode ter dessa reforma com a criação de emprego? Primeiro, que há muito capital no Brasil esterilizado no mercado financeiro. Eles preferem aplicar em títulos do governo, na especulação financeira e não a atividade produtiva que gera emprego e renda. Então, esse novo modelo, fala, eu não vou ser mais
atrapalhado pela guerra fiscal, pelo incentivo fiscal. Eu posso investir em produção porque o sistema é justo. Primeiro vai ter investimento nacional. Segundo, o internacional. O mundo joga dinheiro na China, na Coreia, na Índia, em todos os emergentes do sudeste da África, porque lá eles têm um modelo tributário melhor que o nosso. A hora que o nosso modelo ficar entre os melhores modelos do mundo, as empresas estrangeiras, que são muito criteriosas com isso, e muitos deles falavam assim, a Vivo aqui no Brasil tem mais de 800 empregados para pagar impostos. Lá na Europa, ele tem 15. Essa é a diferença. Não tem que ficar correndo atrás das coisas, é tudo automático. Então, é uma diferença brutal de custo, diminui o preço ao consumidor. Correto. E aí a gente pode falar de toda essa relação, porque o grande problema e a grande pergunta é, vamos conseguir aumentar o emprego? Então, essa é a relação que a gente tem com a criação de empregos. Muita gente, vamos fazer um plano de desenvolvimento econômico, industrial. O melhor plano de desenvolvimento econômico e industrial de um país é um sistema tributário justo. Correto. Justo. E fraterno, quer dizer, não é só justo do ponto de vista da competitividade. Uma mesma indústria de carro tem que ter o mesmo tratamento em qualquer parte do Brasil, igualzinho. Uma indústria de bolacha que eu citei tem que ter o mesmo tratamento. Não pode uma pagar, a outra não pagar. Não pode uma ter incentivo e a outra não ter. Que isso cria uma concorrência desleal. Uma quebra a outra e isso gera desemprego. Então, nós queremos que todas as empresas do Brasil tenham um tratamento único, desburocratizado, extremamente simples, muito mais simples do que o super simples, quem fala aqui é o pai do simples nacional. E com isso ele vai se animar a crescer, gerar mais empregos, gerar mais renda, pagar mais impostos e desestimula o sonegador. Correto. Acaba com o planejamento fiscal, acaba com o contencioso, vai ter uma lei só. Encerra milhares de leis e normas tributárias para o país. Então, o município e o Estado e a União vão se associar para fazer uma cobrança única. Um só Brasil, um só imposto. Né? E esse imposto vai ser o mais justo e mais fraterno e solidário que tenha. E vamos sair de 184 lugares que pioram o sistema entre os 10 melhores do mundo. Correto. Então nós finalizamos aqui o nosso terceiro bloco. No quarto bloco, deputado, nós vamos falar um pouquinho mais de como será feita essa cobrança. Voltamos já. Voltamos aqui para o último bloco, o quarto bloco, com o Luiz Carlos Rauli, que estamos tratando aqui da nossa reforma tributária. Deputado, contribuição patronal, o grande sonho do patrão, né? É possível a gente acabar com essa cobrança dessa contribuição e não interferir no custeio social? Sim. Eu até dei uma entrevista para a revista Veja essa semana para o Igor. Eu falei assim, a não transferência da carga tributária da folha patronal para o IVA me soa muito infantil, um medo infantil. Porque quando você cobra muito imposto na folha, o desejo do empresário é ter poucos empregados, é trocar o empregado por máquina. Então ele é um impeditivo. E a nossa folha de pagamento é hipertributada. Ela tem 10% de previdência do empregado, 20% do empregador, 8% de fundo de garantia e 8% que é o sistema S, a Fundo Rural e o salário educação. Então, é um mundo de imposto dentro da folha. O que dá para eliminar? 28% dá para eliminar, tira da folha e realoca no IVA e dilui para todo o país. Ou seja, as empresas geradoras de emprego vão ter um custo menor de folha, vai aumentar o desejo dessa empresa empregar mais. E com isso ele vai melhorar o desempenho dela, pode pagar até um salário melhor. Como a economia está parada vai voltar a crescer, todos vão ganhar.
E com essa matéria da Veja, desencadeou, né? Um outro jornalista do Paraná lá colocou a mesma matéria, Raul chuta o balde, né? E quer que a folha seja desonerada. Não é que eu quero, é uma prática melhor do que cobrar desse jeito. Você pode diluir. Porque hoje, o microempresa, quando eu criei a microempresa, o Simples, eu já coloquei a folha no faturamento bruto. Não paga na folha. Ela paga um percentualzinho dentro daquele percentual que cabe a cada microempresa do Brasil. Já tem hoje 17 setores da economia que já pagam sobre a receita bruta também. Então é muito fácil, muito simples mudar esse sistema. Eu sou extremamente favorável, estou aqui defendendo. Se o Aguinaldo não colocar, vou insistir com ele para que ele coloque. Com isso, acalma um pouco aqueles que são inimigos da reforma, né? Alguns setores ainda que estão reclamando, porque vai pesar no serviço. Não vai pesar para ninguém. Mas, em todo caso, eu estou dando essa solução como uma solução muito bem prática. Correto. Deputado, falando de praticidade, eu gostaria de entrar um pouquinho mais na parte operacional do IVA, né? O IVA dual, o IVA único, o que é melhor para o Brasil e como realmente isso vai funcionar? Como que o trabalhador vai sentir essa diferença? Muito grande. Você vê, como é que funciona hoje? O ISS é um imposto separado. Tem que ter a declaração separada. O ICMS também, o IPI, o PIS e o COFINS. Quando você juntar esses 5 impostos, e hoje esses 5 impostos, a empresa tem que tirar a nota de entrada, a nota de saída. No final do mês, o contador faz quanto que ele comprou, quanto que ele vendeu, faz a diferença e calcula o ISS, o ICMS, o IPI e o PIS e COFINS. E vai fazer o pagamento do imposto. Se ele tem dinheiro, paga. Se ele não tem, não paga, né? E ele pode dar uma puxadinha para cá, para lá, vou por menos, aí vem a fiscalização. Então, isso o modelo hoje é um caótico. Correto. Então, gera aí milhões, bilhões de multas por ano, né? O estoque de dívida ativa é 4 trilhões e meio, o contencioso 7 trilhões e meio. Então, o custo burocrático de 100 a 200 bilhões. Então, quem é que paga o imposto de consumo? Quem é que paga o ISS, ICMS, IPI, o PIS e COFINS? Que representa 40% da arrecadação do Brasil. É o consumidor, é você, é a família brasileira. Claro. Por que as empresas existem, estão na cidade, estão nos shoppings? Essas empresas vendem para quem? Vendem para o consumidor final. E as compras internas não adianta nada. Se uma empresa compra da outra, é porque ela vai vender para um consumidor. Um produz primário, outro industrializa, outro transporta, outro é atacadista, mas quando chega no varejista, no comerciante final, ou na prestadora de serviço, é para o povo. Existe 2 consumidores? Não. Então, digamos que na economia brasileira, mais ou menos os grandes supermercados e atacadistas trabalham com aproximadamente 70 mil itens e subitens. Você tem em todo o supermercado. E o prestador de serviço, são tipos de prestação de serviço. Cada um tipo. Telefonia um tipo, aquela da antena outro tipo, televisão outro tipo. Então, quando você vê mais uns 30 mil, digamos, tem 100 mil itens tributáveis. Todas as transações eletrônicas, internet, 100 mil itens. Então, você pode pôr o imposto que quem paga é o consumidor. Hoje você põe na empresa e a empresa cobra do consumidor e ele fica no caixa e depois ele repassa. Com o advento da eletrônica, da tecnologia 5.0, tem um empresário de Santa Catarina que falou, olha o clique, você tem a nota fiscal, vai ser obrigatória. O boleto de pagamento, basta amarrar os 2 tecnologicamente. Porque hoje, um já é de tecnologia de ponta, hoje o outro é no analógico, no velho momento. Então, nesse momento, você não precisa mais da empresa para fazer essa operação. Você passou o cartão, ou o TED, ou o DOC, ou o PIX, o imposto fica retido na hora e a empresa recebe líquido. Aí vai fazer a apuração, o sistema mesmo eletrônico vai fazer a apuração, como é a conta bancária. Você não deposita e saca todo dia? Correto.
Você sabe, no final, toda hora que você abre o telefone, vai no banco, lá, estou com dinheiro na conta, estou no azul, estou no vermelho. E o cartão de crédito você também sabe, você está gastando, você está recebendo lá, não é? Você tem o controle. O que custa passar esse controle da conta bancária para o fisco? Então, cada empresa, 7 milhões, 8 milhões de empresas e 14 milhões de mês, você vai ter um controle de 21 milhões. Olha, mas os bancos já têm 40, 50, 60 milhões de contas. Correto. Todas as pessoas que receberam o cadastro único de auxílio na pandemia, 70 milhões, tem que ter conta para receber lá o dinheiro do auxílio. Tem que ter o CPF, não tem? Sim. Então, nós vamos amarrar tudo isso. Primeiro, vai ser simples, um imposto único para substituir o ISS, ICMS, PIS e COFINS. Ele pode ser dual porque é uma forma de partilha. O CBS é federal e o IBS é estado e município, mas uma só lei. Uma cobrança automática e o imposto, como ele vai bater duro no mais pobre, ele continua sendo regressivo, porque a família de baixa renda gasta mais com consumo do que uma família de alta renda, né? Eu ganho 30 mil por mês, eu gasto lá 15, 20% com a minha casa, no máximo 25%. Uma família de baixa renda gasta 70%. Então, ele paga mais imposto proporcional do que eu. Então, essa família, nós vamos fazer a devolução. A progressividade da para diminuir a regressividade. E vai mexer diretamente na renda do trabalhador. Então, a mecânica é a mesma da nota fiscal, do CPF dele, vai abrir uma conta para ele. Correto. Ele vai ter, igual tem a nota paulista. A nota paulista, você tirou nota, você tem lá um crédito para pagar IPVA, para sorteio. Paraná também tem, nota Paraná, aqui em Brasília tem a nota legal. Então, só que isso vai ser a nota Brasil Nacional. Todo CPF que você tiver, fez compra para a tua casa, pode ser de sapato a carro, né? O que você comprar, uma passagem, uma coisa, acredita para você. Aí o sistema vai dizer, a lei federal, quem é que pode receber isso. Outra coisa que dá para fazer é o sorteio diário. Eu estou pensando, bolando aqui, cada estado sorteia R$1 milhão por dia pela nota fiscal, pelo CPF. E pode sortear cada estado mais 10, 20 prêmios de 100 mil. Então, todos os dias, 365 dias do ano, você está dando prêmio. Vai ficar algum consumidor sem tirar nota? Ah, não vai. Vai ter sonegação nesse país? Vai dificultar bastante. Vai dificultar muito. Fecha o cerco, né? Fecha o cerco. Então, é isso que nós bolamos. Por quê? Quanto mais justo for, menor é o imposto. Nós queremos que a carga seja a mesma, 33%, 34%, que dá para pagar as contas do governo federal, estado e municípios. E que o país cresça. Se o país cresce, todo mundo ganha. Né? O trabalhador vai ter mais emprego, a empresa vai ter mais faturamento, mais lucro. Os governos vão arrecadar mais. Então, é o ganha-ganha, todos vão ganhar. O consumidor vai ganhar, porque o consumidor, a família, é o que tem a pessoa empregada, tanto é o empregado quanto é o patrão, da mesma família, né? Da família brasileira, das 80 milhões de famílias. Então, nós consertamos a economia de mercado e o Brasil vai voltar a crescer a 6, 7% ao ano, o que já cresceu no passado, de 1931 a 80, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano. É isso. A reforma tributária é para fazer o Brasil voltar a crescer, né? Gerar emprego, riqueza e renda e dar estabilidade, né? Garantia política, desvincula o governo do imposto, entendeu? Sim. E os empresários também do imposto. O empresário não fica mais fazendo caravana via Brasília para pedir favor, nem para o governo do Estado, nem para a Prefeitura de São Paulo. Correto. Né? Sim. É um tratamento isonômico automático. É isso que nós estamos construindo. Ah, mas a proposta é do governo? Não, a proposta é do Congresso. Uma delas é minha, correto, que é a PEC 110 do Senado, que nasceu na 293 da Câmara. E tem a 45. A outra é do Baleia Rossi, que é concebido pelo pessoal do CECIF, lá de São Paulo, que é o API, o Nelson Machado, né, e o Eurico Santi, da Vanessa, sim, que até o atual governo nomeou o API como secretário especial. O relator é o Aguinaldo, né,
que é um baita de um parlamentar de centro, não tem nada a ver com a esquerda e com a direita, igual nós, somos de centro-direita e esquerda moderados, construtivos. Nós é que reconstruímos e corrigimos todas as cacas que os extremos fazem no Brasil e no mundo, né? Somos nós, o nosso partido, Podemos Pessoas Equilibradas, né? Como o senador Álvaro Dias, que foi um dos melhores governadores da história do Paraná. Né? A gente tem, né? Então, o nosso partido lidera esse processo. Eu sou o Podemos. Sim, nós podemos ajudar a melhorar o Brasil. Correto. Deputado, estamos terminando aqui o quarto bloco, último, né? Bloco também. Eu queria que o senhor fizesse um resumo, passasse uma mensagem para o trabalhador, para aquele empresário que está ali e que está vendo essa reforma tributária, às vezes com um pouco de receio. Que mensagem que o senhor pode passar, afinal, para a gente? Você é produtor rural de qualquer atividade rural, mineral, vegetal, animal, qualquer atividade que você esteja fazendo, apoie a reforma. Apoie a criação do IVA, que ela é boa para você, ela é excelente. Vai te devolver os créditos que é negado hoje pelo atual modelo. Você vai ter um ganho médio de 10% a mais. Você, industrial, já está apoiando, precisamos de mais, de toda a sua força. Todas as atividades industriais do país, da manufatura. Você, atacadista, você, varejista, do comércio, serviços, apoie a reforma, não tenha medo. Profissional liberal, não tenha medo. Nós vamos criar uma energia única. Não existe meu mercado, existe um só mercado, é o mercado brasileiro. O povo brasileiro pertence ao país, é da nação brasileira. Ah, mas o meu setor, não existe teu setor. O teu setor só existe porque existe os outros setores, porque existe o governo. Existe uma organização do Estado brasileiro, da política brasileira. Senão você não existiria, né? Seria igual o Haiti. Então, precisamos muito do seu apoio, tirando os medos. Qualquer dúvida, me consulte, manda a consulta para aqui, para o Luiz Carlos Rauli, do Podemos, manda para o Podemos. Agora eu quero dar uma mensagem de unidade. O nosso partido, a minha missão aqui, é a busca da unidade. Nós todos somos filhos de Deus. Rico, pobre, remediado. E Deus não inventou a ideologia humana. Foram idiotas humanos que inventaram essas ideologias, de extrema esquerda, de extrema direita. Um quer ser uma coisa, quer... Para o ônibus, para o trem, né? Vamos pôr o pé no chão. O Congresso e a sociedade e as famílias não podem estar divididos por causa da política. O bom político e a boa política é aquela que o homem e a mulher pública tem que ser íntegro, correta. Como dizia o doutor Ulisses, não basta não roubar, você tem que impedir que se roube. E não basta ser só honesto, tem que ser competente, porque o incompetente faz tanto estrago quanto o corrupto. Então, o nosso partido, que olha o Brasil como um todo, com amor, com fraternidade, e principalmente os que mais precisam. Nós queremos fazer um grande trabalho por essas famílias, o Podemos, a nossa presidente Renata, que ela é uma expressão nacional, né? É uma presidente, uma mulher extraordinária. Eu tenho um respeito muito grande por ela e quero aqui deixar registrado, né, para o nosso partido. E a nossa bancada da Câmara, do Senado, nossos prefeitos, nossos deputados estaduais, nossos vereadores, né? Sim. E essa é a mensagem de fé, de esperança num futuro melhor, de unidade. Menos briga pessoal e mais produção, né, para o nosso país. Ok. Obrigado. Chegamos aqui ao fim da nossa entrevista com o Luiz Carlos Rauli, trabalhando nessa reforma tributária, que para a gente é muito importante. A Fundação Podemos está de braços abertos, sempre que o senhor precisar, sinta-se à vontade e à disposição da nossa Fundação Podemos. Muito obrigado. Obrigado, Nilson. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço. Paz e bem a todos.